Você já sentiu que, em algumas situações, as pessoas agem de forma estranha com você? Já percebeu alguém mudando o tom de voz, fazendo uma piada atravessada, lançando um comentário aparentemente inocente, e ficou com aquela sensação como se tivesse algo por trás? E mais, já teve a impressão de que estavam te provocando de propósito só para ver a sua reação? Ou que em certos momentos te pediram algo absurdo só para ver se você aceitava? Se você nunca parou para pensar nisso, eu vou te contar uma coisa. Você está sendo testado o tempo todo. Sim, nos seus relacionamentos, no trabalho, na sua roda de amigos, na família e até por quem você mal conhece. E o pior, a maioria desses testes são invisíveis. Ninguém vai chegar para você e dizer: olha, tô te testando, hein? Pelo contrário, eles vêm disfarçados de conselho, de piada, de conversa casual, de pedido de ajuda, de fofoca inocente. Verdade é que, a todo momento, as pessoas ao seu redor estão medindo seus limites, sua lealdade, sua capacidade de impor respeito e, principalmente, suas fraquezas. E se você não percebe isso, você vira peça no jogo dos outros. Maquiavel já alertava sobre isso há séculos. No clássico O Príncipe, ele escreveu: os homens, em geral, julgam mais pelos olhos do que pelo tato, porque a todos é dado ver, mas a poucos é dado sentir. Ou seja, a maioria observa, poucos realmente entendem o que está acontecendo, e quem não entende acaba usado. Mas hoje isso vai mudar. Você vai descobrir exatamente quais são esses testes, como eles funcionam e, principalmente, como se proteger deles e inverter o jogo a seu favor. Se você já se sentiu usado, subestimado, ignorado ou manipulado por alguém, esse vídeo é para você. Porque o mais perigoso não são os testes evidentes, são aqueles disfarçados de conversa amiga, de conselho de colega, de brincadeira de parente, de piada no grupo de amigos. Hoje, você vai enxergar o que a maioria não enxerga. Vai entender as dinâmicas ocultas por trás das relações humanas e aprender, com base nos ensinamentos de Maquiavel, como se defender, sem precisar ser cruel, mas sendo lúcido, inteligente e estrategista. Então, se prepara, porque depois desse vídeo, você nunca mais vai olhar para as pessoas do mesmo jeito. Se isso já te cutucou de algum jeito, já deixa o like e se inscreve no canal, porque aqui a gente fala o que ninguém tem coragem de dizer. Vamos começar. Para entender como as pessoas te testam o tempo todo, a gente precisa antes entender por que isso acontece. E a resposta é simples. Todo ser humano quer saber com quem está lidando. Desde a infância, nas situações mais banais, até as mais sérias da vida adulta, nós aprendemos a observar os outros para avaliar o que podemos ou não fazer. Quem é confiável, quem é submisso, quem é ameaçador, quem é vulnerável, quem é manipulável, quem é forte. Isso acontece em qualquer ambiente, em casa, no trabalho, nas amizades, nos relacionamentos, na internet. As pessoas testam umas, as outras não só por maldade, mas como um mecanismo natural de sobrevivência e posicionamento social. E a verdade é que os testes nunca param. O problema é que a maioria das pessoas não percebe. E quem não percebe é manipulado. Vou te mostrar os tipos mais comuns de testes que as pessoas fazem no dia a dia. Testes de limite. São aqueles em que alguém faz ou fala algo só, para ver até onde você permite. Por exemplo, um colega faz uma piada desrespeitosa, um familiar te pede um favor absurdo, um amigo tenta te colocar numa situação desconfortável. O objetivo aqui é saber até onde essa pessoa aceita ser passada. Para trás? Se você não impõe limites, se aceita tudo calado, você está se posicionando como alguém que pode ser abusado emocionalmente, socialmente ou até profissionalmente. Testes de lealdade.
São testes que tentam medir o quanto você é fiel ou comprometido com alguém ou com algum grupo. Por exemplo, um colega fala mal de outro só para ver se você concorda. Um amigo te conta algo proibido e observa se você espalha. Alguém inventa uma história para ver se você entrega determinada pessoa. Esses testes são armadilhas clássicas, usadas desde o tempo dos reis e cortes europeias. Maquiavel, inclusive, já dizia: é necessário ser raposa para conhecer as armadilhas e leão para aterrorizar os lobos. Se você não percebe esse tipo de teste, acaba preso na teia de fofoca, traição ou manipulação. Testes de vulnerabilidade. Aqui, a pessoa compartilha algo íntimo ou constrangedor e observa sua reação. Ela conta um problema grave, faz uma confissão ou compartilha uma dificuldade. O objetivo é ver se você é confiável, se vai julgar ou se vai usar isso contra. Mas também pode ser uma forma de te levar a se abrir e se tornar vulnerável, enquanto ela apenas coleta informações. Testes de obediência. São pedidos ou ordens sutis que a pessoa faz para ver se você obedece sem questionar. Se você aceita tudo, demonstra que pode ser facilmente controlado. E acredite, quanto mais você obedece sem pensar, mais testes desse tipo virão. Testes de resistência emocional. Alguém te provoca, tira sarro, faz piadas de mau gosto ou tenta te humilhar em público para ver se você perde o controle. Se você se descontrola fácil, passa a imagem de alguém previsível, explosivo e manipulável. Se engole tudo calado, também está se posicionando como fraco. O equilíbrio é a chave, e a maioria não sabe lidar. Por que as pessoas testam tanto? Porque em todo grupo social há uma hierarquia invisível, e quem se posiciona mal, perde. Imagine que cada interação social é como um tabuleiro de xadrez. Se você se move sem estratégia, sem saber que o outro está te testando, você vira peão. Se você percebe o jogo, consegue se antecipar e agir como rei ou rainha. Maquiavel já dizia: todos veem o que você parece ser, poucos percebem quem você realmente é. As pessoas testam para saber quem você é de verdade. Se você é fraco, se é corajoso, se é confiável, se é traidor, se é manipulável e pior, elas decidem como vão te tratar com base nisso. Quem percebe o teste se posiciona. Quem não percebe se torna massa de manobra. Exemplos reais de testes disfarçados. Para ficar mais claro, vou te mostrar situações do cotidiano que são testes disfarçados e pouca gente percebe. O chefe que te dá uma tarefa absurda de última hora, só para ver se você questiona ou aceita calado. A pessoa que faz uma piada com sua aparência ou com sua situação financeira, brincando, para ver se você se abala ou rebate. O amigo que te pede um favor grande sem motivo, real, só para medir sua disposição. A colega que compartilha um segredo e depois espalha só para ver se você era confiável. Aquele parente que pergunta: por que você não faz tal coisa também? Te testando para ver se consegue te manipular com culpa. Esses testes estão por toda parte e a maioria nem percebe. Resultado: vira fantoche dos outros. As consequências de não perceber esses testes, quem não percebe os testes sociais paga caro. Porque quando você não enxerga o jogo, vira peça descartável. As pessoas te respeitam menos, te sobrecarregam, te culpam por tudo, te usam emocionalmente, te deixam de fora das decisões, te traem com facilidade, porque quem não impõe limites ou não se posiciona, vira alvo fácil. Maquiavel escreveu: quem deseja ser bom o tempo todo acaba sendo destruído pelos maus. E é exatamente isso. Se você vive tentando agradar, aceitando tudo, vai acumulando frustração e prejuízo social. Por isso, o primeiro passo é despertar a consciência para o jogo. Perceber que ele existe, que ninguém vai te avisar quando está te testando, que a maioria faz isso naturalmente, às vezes por malícia, às vezes por hábito.
E no próximo bloco, eu vou te mostrar como identificar esses testes no ato e como responder a eles de forma estratégica, sem se queimar e sem virar vilão. Porque o jogo social não é sobre ser bonzinho ou cruel, é sobre ser inteligente. E quem domina isso, vive melhor. Vamos seguir. Agora que você entendeu que as pessoas te testam o tempo todo e já reconhece os tipos mais comuns de teste, chegou a hora de aprender como identificar essas situações no ato e como reagir estrategicamente. Porque o segredo é enxergar quando está acontecendo e escolher a melhor resposta para o seu objetivo. Quem domina isso passa a controlar a própria imagem social, protege sua energia e ainda ganha respeito. Quem não domina continua sendo jogado de um lado para o outro pelos outros. E para te ajudar com isso, eu vou te mostrar agora os sinais sutis de que você está sendo testado e como agir. A maioria das vezes são disfarçados de situações normais. Por isso, só percebe quem está atento. E os sinais mais comuns são mudança súbita de tom ou comportamento. Se a pessoa está conversando de um jeito e, de repente, lança uma piada ácida, faz uma provocação ou um pedido absurdo, é teste. Ela quer ver como você reage. Exemplo, tudo leve de repente. Ah, mas você não tem dinheiro para isso, né? Ou duvido você fazer tal coisa. Sempre que houver essa quebra de padrão, ligue o alerta para o 2. Pedidos sem lógica ou sem motivo claro. Se alguém te pede algo fora do contexto, que não faz sentido, que não era sua obrigação ou que te coloca numa posição desconfortável, sem justificativa real, é teste. Exemplo, o chefe pede para você ficar depois do expediente sem motivo de urgência. Um amigo quer que você resolva um problema que nem tem a ver com você. Se o pedido é fora do normal e você sente um leve desconforto ou dúvida na hora, pode apostar, estão te testando. Comentários disfarçados de brincadeira. Sabe aquele "tô só brincando" depois de um comentário ácido? Ou aquela piada meio pesada? Isso é um teste clássico para ver sua reação emocional. A pessoa quer saber se você é frágil, explosivo, inseguro ou firme e equilibrado. A forma como você reage define a imagem que ela vai ter de você dali para frente. Situações repetitivas ou insistência. Se alguém repete o mesmo pedido, a mesma provocação ou o mesmo tipo de atitude com você, está testando seus limites. As pessoas repetem para ver se você se mantém no mesmo comportamento ou se cede. Por exemplo, um colega que vive te pedindo dinheiro emprestado, um amigo que sempre marca compromisso em cima da hora, um familiar que faz questão de cutucar assuntos que você evita. Se acontece mais de uma vez, não é coincidência. É teste. 5. Isolamento ou exclusão sutil. Quando grupos ou pessoas começam a te excluir de conversas, decisões ou convites, é uma forma de teste social. Querem ver se você vai aceitar calado, se vai confrontar ou se vai se rebaixar para tentar se encaixar. Se você ignora ou aceita numa boa, eles entendem que podem continuar te desvalorizando. Se você se impõe com elegância, passa o recado de que não aceita esse tipo de posicionamento. Como reagir aos testes de forma estratégica agora que você já consegue perceber os testes? O próximo passo é aprender a responder de maneira inteligente. O erro de muita gente é achar que precisa sempre reagir de forma agressiva ou se defender. Mas, na verdade, o jogo social é feito de sutilezas. A resposta ideal depende do tipo de teste, da intenção por trás e do que você quer daquele relacionamento. Vou te mostrar como agir em cada situação. Testes de limite. Quando alguém tenta ultrapassar seus limites com piadas, pedidos absurdos ou atitudes inconvenientes, a melhor resposta é estabelecer limite de forma tranquila, mas firme. Exemplo: prefiro não fazer isso. Obrigado. Cara,
esse tipo de piada eu não curto. Vamos mudar de assunto. Não precisa perder a cabeça, mas também não pode ficar calado. Se você aceita uma vez, vira padrão. Testes de lealdade. Quando alguém tenta te colocar contra outra pessoa ou te testa para ver se você entrega informações, o ideal é ser neutro e estratégico. Exemplo: esse assunto não é meu. Melhor você resolver direto com ele. Não gosto de falar de quem não está presente. Assim, você evita se comprometer e passa a imagem de confiável e equilibrado. Testes de vulnerabilidade. Se alguém te compartilha algo íntimo ou tenta te forçar a se abrir, o segredo é ouvir com empatia, mas não se expor demais. Exemplo: poxa, imagino que isso seja difícil, mas prefiro não entrar em certos assuntos. Você respeita a pessoa, mas protege suas informações. Lembre-se, vulnerabilidade mal administrada vira arma na mão errada. Testes de obediência. Se alguém te pede algo só para ver se você aceita sem questionar, o melhor caminho é avaliar se faz sentido. Se for absurdo, recuse com classe. Exemplo: hoje não vai rolar, tenho outras prioridades. Prefiro não fazer isso agora, fica para a próxima. Você não precisa ser grosso, mas precisa mostrar que toma suas próprias decisões. Testes de resistência emocional. Quando alguém tenta te provocar para te desestabilizar, a melhor resposta é manter o controle emocional e responder com humor ou neutralidade. Exemplo: boa tentativa, mas hoje não vou cair nessa. Ou apenas sorrir e mudar de assunto. Quem consegue manter a calma enquanto o outro tenta te derrubar, demonstra força. E quem desaba ou explode fácil, perde moral no grupo. Dica de ouro: o jogo é sutil, a maior armadilha é achar que toda resposta precisa ser direta ou confrontadora. Às vezes, a melhor resposta é o silêncio. Às vezes, é uma piada bem colocada. Outras vezes, é um olhar firme. O segredo está em escolher sua reação conforme o seu objetivo. Se você quer manter a convivência, responda com classe. Se quer se afastar, estabeleça o limite claro. Se quer impor respeito, use firmeza e controle emocional. E saiba, toda reação constrói ou destrói sua reputação. A maneira como você se posiciona diante dos testes define como as pessoas vão te tratar. Conclusão parcial do bloco A. A essa altura, você já entendeu que os testes são constantes, que a maioria é disfarçada. Como identificar os sinais e como reagir de forma estratégica. Mas o jogo social não termina aqui. No próximo bloco eu vou te mostrar por que dominar isso transforma sua vida, como isso molda seu destino social e profissional, e por que quem não aprende esse código invisível fica para trás. E vou te deixar com uma reflexão forte sobre a importância de parar de ser previsível. Vamos para a última parte. Agora que você chegou até aqui, deixa eu te contar uma coisa importante. A maioria das pessoas não vai aprender isso na vida toda. Elas vão continuar vivendo no automático, caindo nos testes, sendo manipuladas, se sentindo mal sem saber o motivo e repetindo esse ciclo. E tudo isso porque ninguém nunca ensinou a elas que existe um código invisível por trás das relações sociais. Se você prestar atenção, vai perceber que as pessoas que mais se destacam, seja no trabalho, no círculo social ou na vida amorosa, não são as mais bonitas, nem as mais inteligentes, nem as mais fortes. São as que sabem jogar esse jogo. O verdadeiro diferencial não é talento, é leitura social. Você já parou para pensar por que tem gente que parece se encaixar em qualquer ambiente? Por que alguns caras entram numa sala e em poucos minutos todo mundo quer ouvir o que ele tem para dizer? Ou aquela pessoa que nunca é passada para trás, nunca é feita de boba, mas também não precisa ser arrogante para isso? Isso não é acaso. Isso é leitura social afiada e capacidade de resposta estratégica. Essas pessoas enxergam os testes
antes da maioria. Elas sentem o ambiente. Elas percebem quando alguém está tentando desestabilizar, diminuir ou manipular. E mais importante, elas sabem exatamente qual reação adotar para manter o controle da situação. Não se trata de ser falso, nem de manipular ninguém. Se trata de proteger seu espaço, sua energia e seu valor. A vida é feita de dinâmicas de poder, de respeito e de posicionamento. Quem não entende isso, vira massa de manobra. Por que dominar isso muda sua vida? Se você aprender a identificar e responder aos testes sociais, algumas coisas começam a mudar na sua rotina. As pessoas passam a te respeitar mais. Você deixa de ser visto como alguém fácil de manipular ou de explorar. Os conflitos diminuem, porque quem sabe, controlar suas reações não se envolve em briga desnecessária. Você responde com inteligência e não com impulsividade. Você ganha mais espaço e voz. Em grupos sociais e profissionais, quem se posiciona bem nos testes conquista moral, passa a ser consultado, ouvido e valorizado. Suas relações ficam mais saudáveis. Quando você estabelece seus limites de forma natural, as pessoas que realmente gostam de você permanecem e as tóxicas vão se afastando. Você se sente mais seguro, porque percebe que está no controle da própria imagem social. Não vive mais ansioso pelo que os outros pensam, porque sabe lidar com as situações. A maioria vive no piloto automático. Infelizmente, a maioria não percebe nada disso. Acha que a vida é só o que aparece na superfície. Mas quem estuda comportamento humano, quem entende de psicologia social, sabe? O mundo real funciona em um nível invisível. Todo dia alguém te testa. Toda hora alguém mede sua energia, sua coragem, sua firmeza, seu autocontrole. As relações humanas são dinâmicas de hierarquia e valor. Se você se deixa levar pela emoção, pela vontade de agradar todo mundo, ou pelo medo de desagradar, adivinha, você fica no fim da fila. É sempre o que sobra para resolver os problemas dos outros, para aceitar o resto, para engolir desaforo. A provocação que eu quero te fazer agora, se você olhar para sua própria vida, quantas vezes você já caiu nesses testes? Quantas vezes já deixou alguém invadir seus limites só para evitar conflito? Quantas vezes ficou chateado com uma piada, mas não respondeu? Ou aceitou um pedido absurdo porque ficou sem reação? Quantas vezes você sentiu que estava sendo desrespeitado, mas não sabia exatamente o que fazer? Pois é, isso acontece porque a gente foi educado para ser bonzinho, para ser aceito, para buscar aprovação. Mas a verdade é que o respeito nasce do posicionamento, não da passividade. O convite que eu quero te fazer, se você chegou até aqui, é porque esse conteúdo fez sentido para você. E se fez sentido, é porque você já percebeu que precisa dominar esse código social para avançar de verdade. Eu quero te convidar a continuar estudando isso comigo. Aqui no canal, toda semana, eu trago conteúdos sobre comportamento humano, leitura social, posicionamento, inteligência emocional e dinâmica social. Se você quer aprender como ser respeitado sem ser agressivo, como se posicionar em qualquer ambiente, como evitar ser manipulado e como elevar sua energia social, aproveita e já se inscreve aqui no canal agora. Clica no botão de inscrever-se e ativa o sininho, porque senão o YouTube não te avisa quando sair vídeo novo. Aqui não tem papo furado, não tem teoria vazia. É conteúdo prático, aplicável no seu dia a dia, para te ajudar a sair da massa e virar alguém de valor. Se você quiser continuar sendo mais um na multidão, tudo bem. Mas se quer aprender a se posicionar, proteger sua energia e construir relações de respeito, esse é o momento. Se inscreve agora e bora dominar esse código.